Olá, pessoal, bem-vindos. Já pararam para pensar se os nossos rituais, a nossa religiosidade do dia a dia, realmente agradam a Deus? Hoje a gente vai mergulhar numa mensagem bem provocadora do profeta Isaías que, olha, balança um pouco as nossas certezas sobre o que é adorar de verdade. Bora descobrir juntos o que ele tem para nos dizer? E a gente já começa com a pergunta central que a fonte nos joga no colo. Uma questão que atravessa milênios e bate fundo na gente hoje. Será que Deus realmente encontra prazer na nossa forma de cultuar? E não é só sobre os rituais, sabe? É sobre a essência da nossa fé. É um convite para a gente olhar para dentro mesmo. Então, na primeira parte dessa mensagem de Isaías, a gente já dá de cara com um conflito surpreendente. O problema não era a falta de religiosidade, não. Muito pelo contrário. A questão toda era a sinceridade, ou melhor, a falta dela, por trás de todos os rituais. Parem e pensem na força dessa acusação. Sodoma e Gomorra eram um símbolo máximo de tudo que deu errado, da depravação, do juízo divino. Quando Isaías usa essa comparação, ele não está só dando uma bronca. Ele está literalmente gritando que aquela religiosidade de fachada era uma abominação aos olhos de Deus. A mensagem era um soco no estômago, do tipo: "Ei, as aparências não enganam o Criador, não." E aqui a gente vê esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, os rituais vazios, que Deus, segundo o texto, rejeita, um monte de oferta, incenso, cerimônia, e do outro, o que ele realmente deseja, um coração que tem prazer de verdade em estar com ele, que busca intimidade, que sente alegria genuína. É, no fundo, a diferença entre só fazer e realmente ser. Tá, mas e aí, ó? Como é que a gente sai dessa superficialidade e entra nesse culto de verdade? A fonte sugere um movimento em duas partes, uma coisa meio radical. Primeiro, se desconectar do barulho, sabe, das vaidades que nos distraem. E segundo, se conectar de um jeito tão íntimo, tão profundo com Deus, que o tempo parece que para. Não é sobre cumprir uma agenda, é sobre se perder na presença dele. Beleza, vamos aprofundar um pouco mais nisso. A análise nos mostra que o problema, no fim das contas, não eram os rituais em si. A raiz do problema era a hipocrisia, a injustiça que morava ali, ó, dentro do coração das pessoas. E aqui está o ponto crucial da coisa toda. O texto de Isaías descreve um Deus cansado. Cansado dessa contradição. Cansado de gente que levantava as mãos em oração, enquanto essas mesmas mãos estavam manchadas pela maldade e pela injustiça. É uma imagem muito, muito forte. Essa metáfora, mãos cheias de sangue, é super potente. E não se refere só a assassinato, literalmente. Ela simboliza uma vida contaminada pela hipocrisia, sabe? Onde as ações do dia a dia não têm nada a ver com a fé que se diz ter. É a religiosidade por fora, mascarando uma vida toda corrompida por dentro. E é aqui que a mensagem se torna universal. A fonte nos lembra que essa condição não era exclusiva daquele povo. Essa sensação de estar manchado pelos erros, pelos pecados, é uma experiência humana que todo mundo compartilha. Ninguém está isento. Mas isso é fascinante. A mensagem não termina no diagnóstico do problema, não. Ela nos leva para uma virada dramática. Um convite divino para a purificação, para um perdão completo. Agora, olha que incrível esse convite. Venham, vamos conversar. Não é uma imposição, é um chamado ao diálogo. E a promessa é, uau, impressionante. Uma transformação total, onde as manchas mais profundas, vermelhas como o escarlate, podem se tornar puras, brancas como a neve. E esse slide reforça de um jeito bem visual essa transformação radical, de um estado de impureza profunda, simbolizado por essas cores vibrantes, o escarlate, o carmesim, para um estado de pureza total, representado pelo branco da neve, da lã. É uma imagem de redenção completa. Ok, a oferta é incrível, mas como recebê-la? A fonte deixa claro que essa redenção exige uma resposta, um caminho de ação e humildade. Vamos dar uma olhada nos passos. E o caminho para essa redenção é apresentado em 4 passos bem práticos. Abandonar o egoísmo e o orgulho. Assumir a responsabilidade pelos erros. Reconhecer a necessidade da graça. E, finalmente, pedir ativamente por uma transformação, por dentro e por fora. A fonte enfatiza que o primeiro passo é talvez o mais difícil. O orgulho funciona como uma venda nos olhos, nos impedindo de ver quem a gente realmente é e o quanto a gente precisa de ajuda. É a principal barreira para a transformação. E assim, a gente chega à conclusão da mensagem.
No final, tudo se resume a uma escolha pessoal e decisiva, com duas consequências muito, muito distintas. Os dois caminhos são apresentados de forma bem direta, citando Isaías. De um lado, a obediência e a disposição levam a desfrutar o melhor da terra, uma vida abundante. Do outro, a rebeldia e a recusa levam a uma consequência terrível, simbolizada por ser devorado pela espada. As opções são claras e o contraste é forte. Então, o ponto crucial é este. Segundo a fonte, o desejo de Deus é salvar a todos. A oferta de perdão está sobre a mesa. No entanto, a decisão final, a escolha da porta a seguir, essa pertence a cada um de nós. É uma questão de responsabilidade pessoal. E assim, esta análise termina com uma reflexão profunda que a fonte deixa no ar. A pergunta que ecoa é sobre a nossa disposição. A gente está disposto a largar a fachada, abandonar justificativas e simplesmente reconhecer que precisa do amor de Deus para ser limpo e redimido hoje? É uma questão para cada um de nós ponderar.